que ele deu para dirigir o Real Madrid dependeria de uma situação, né, de lugar certo, hora certa, o próprio Real Madrid entender que estaria no momento apropriado para encerrar um trabalho, foi o que aconteceu, ele está lá. E assim, na fase de grupos, eu vi o Real Madrid com essa coisa, um trabalho está começando, um técnico que tem ideias diferentes do anterior, muito provavelmente ele vai colocar elementos do trabalho dele na Alemanha, porque é assim que eu imagino que ele entende que tem que se jogar futebol, ele quer ver o time dele dessa maneira. Ele começou a fazer isso. Aí você não pode também cobrar dos jogadores que comprem e interpretem um sistema novo e ideias novas quase que automaticamente, por melhores que eles sejam do ponto de vista técnico e inteligentes, né? Não é assim, não é? O futebol não se faz da noite para o dia. Mas nos últimos jogos você vê o Real Madrid jogando cada vez melhor, né? Esquecendo um pouco esse final agora, que foi de um descontrole, mas tá subindo uma pressão, de produção, sim. Mas está subindo e você percebe os jogadores entendendo cada vez mais. E uma coisa que me chama muito a atenção, é um time que, com as mesmas peças em campo, dentro do mesmo jogo, consegue interpretar tipos de futebol diferentes. Então é um time que tem uma característica normal para correr, porque os seus atacantes são assim, então precisa de espaço, mas sabe também se instalar no campo do adversário, não tem medo de ficar com a bola, de fazer a bola rodar, de elaborar e tal. Então, assim, esse Mundial, independentemente do que vai ser o resultado final do Real Madrid, o que ele vai fazer, se vai ser campeão, se não vai, já marca um início de trabalho muito interessante de um treinador muito promissor, embora já tenha um currículo de muito respeito, então ele não está se aventurando no Real Madrid, embora todo mundo que seja técnico do Real Madrid se coloque conscientemente numa grande aventura. Sem dúvida. Ô Calçade, o Real Madrid vai ter o adversário mais difícil, o maior desafio até agora, porque passou pela Juventus, passa agora pelo Borussia, na fase de grupos não teve nada parecido com o que será o PSG, né? Em que estágio chega esse Real Madrid agora para enfrentar o PSG? Tudo bem? Boa noite. Bom, chega totalmente diferente do adversário. O PSG, para ganhar esse título, precisa estender um pouquinho da temporada dele, tudo que fez. Ou parte do que jogou. Não precisa jogar tudo. Não precisa de tudo. E o Real Madrid está adquirindo um novo jogo. Então você tem um time que já está pronto e ganhou o maior título disponível, que é a Liga dos Campeões. E outro que começou uma nova trajetória. E a Liga Espanhola deve começar na sexta-feira, dia 15 de agosto. Sim. Quando o Mundial acabar dia 13... Vai ter um mês. Você tem um mês. Se tiver o Real Madrid ali na final, um mês. Em um mês, esses caras têm que tirar férias e fazer a pré-temporada. Se eles tiverem dificuldades, por favor, podem ligar aqui. O pessoal que faz Paulistão, Cariocão, Gauchão, pode dar uma... Consegue encaixar uma pré-temporada ideal para carga tática, né? De 9 dias. Não, isso aí... Né? Pode vir aqui o pessoal do falar... Fluminense está lá para trocar uma ideia com o pessoal do Flu. Pode vir falar com os especialistas aqui. Exato. A temperatura é essa também. Então a gente sabe lidar com esse negócio. Você só não tem altitude ainda pela frente, aí... Mas, então, cara, o que está fazendo o Xabi Alonso? Ele está, obviamente, no trabalho de pré-temporada. Isso é claríssimo. O trabalho de pré-temporada no Real Madrid. Mudando a estrutura, é um time mais solidário, é um time que logo no começo estava encaixado na área do Dortmund fazer saída com todo mundo. Ai de quem não fizer, porque aí dança. Então, assim, quando a relação com um treinador termina, começa com outro. O Ancelotti não estava conseguindo mais fazer isso. Tanto que ele tem antes do jogo contra o Barcelona, ele tem uma frase bem bacana. Na coletiva ele disse, se me ouvirem vai dar certo. Significa que não estão ouvindo, sempre. E não ouviram. Então, é um Real Madrid bem diferente, com Arda Güler, diferente no centro do campo, com um time que os laterais jogam adiantados o tempo todo, tanto que um gol saiu do Arnold, cruzando para o Fran Garcia, se antecipar, atacando ali o espaço e fazendo gol. Isso mexe com o que faz o Tchouaméni dentro de campo. O Tchouaméni hoje não foi o terceiro zagueiro, mas ele é que sustenta o funcionamento dos laterais na frente. Então é um cara que ao longo da temporada vai fazer muito esse jogo, hora terceiro, hora meio de campo. E por que hoje esse Real Madrid não teve Tchouaméni na zaga? O Dortmund faz a saída com 3, ele marcou num 4-3-3. Sim.
4-3-3. Você olhava, tinha os 3 na saída, 3 no meio de campo, ou seja, você interferia na saída e interferia também na segunda fase de construção no centro do campo. Então, o Xabi Alonso começa a te mostrar caminhos, alternativas, coisas diferentes. O Fran Garcia é um outro jogador de futebol. Porque assim, o Fran Garcia entrava para defender só no Real Madrid. Aquilo que ele menos sabe fazer. Agora ele é um ala. E com a sustentação de um meio de campo que volta, que marca. Às vezes uma linha de 5, da qual ele faz parte. Então tem um Real Madrid diferente, mas tem um PSG que já alcançou tudo aquilo que o Xabi Alonso foi contratado para executar. Então o PSG é o favorito. Como para mim o Madrid era o favorito contra o Dortmund, e eu teria apostado no PSG e apostei contra o Bayern de Munique. Mas a gente está diante de um campeonato igualzinho à Copa do Mundo. O favorito fica pelo caminho, aquela equipe que você não dava nada vai longe. Mundial nesse sistema é assim.